Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Wellington? Aula de hoje de número 59. Qual o nosso assunto? Classificação de um par de ângulos. Nós vamos classificar um par de ângulos na aula de hoje. Vamos lá, uma aula bem mais teórica assim nesse início. O objetivo proposto para essa aula serão reconhecer ângulos consecutivos e adjacentes, reconhecer ângulos complementares e suplementares. Uma aula bem teórica, é bom vocês ir parando o vídeo e anotando essas questões. Consecutivos, adjacentes, complementares e suplementares. Muito importante. Recordando, traçamos no plano duas semirretas de mesma origem, mesmo vértice, dividindo o plano em duas regiões. Cada uma dessas regiões é um ângulo. Então tá lá, ó. Traçamos as duas, mesma origem, que é o nosso vértice, e aqui nós temos o ângulo. Nós temos duas semirretas, uma é a OA e a outra é a OB. Essas são as duas semirretas. E qual que é o ângulo? Ângulo AOB. Esse é o nosso ângulo. Sempre onde está o vértice, a origem fica no meio quando nós nominamos ele. OA e OB são as semirretas de origem no ponto O, é onde estará o ângulo. Na prática, marcamos o ângulo que vamos considerar usando um pequeno arco, como você vê nessa figura. Então, o arco é esse aqui, um pequeno arco, se faz uma voltinha, uma curvinha, aqui que a gente marca o ângulo. Então, está o vértice, os lados. O ângulo tem dois lados e um vértice, sempre. Todo ângulo vai ter um lado, mais um lado, dois lados e o vértice, que é esse ponto de origem. Podemos nomear esse ângulo aqui como AOB. Aonde está o vértice, fica no meio com aquele chapéuzinho. Ângulos consecutivos. Presta atenção, ângulos consecutivos. O primeiro dos nossos objetivos para essa aula. Observe na figura a seguir os ângulos EAF e FAG. Vamos lá. Então tá aqui, ó. EAF, esse que está em verde, e FAG, esse que está em azul. São esses dois ângulos que nós temos. De acordo com a figura, os ângulos EAF e FAG têm em comum o vértice A. Então o vértice é comum a eles, olha só, tem um vértice comum. E mais um lado que é comum aos dois, que é este lado que é o AF. Então, lado AF. Esse que é o comum entre esses dois ângulos marcados, nominados ali. Por isso, eles são chamados de ângulos consecutivos. Então, um continua o outro. Ângulos consecutivos. O próprio nome já vai dizendo consecutivos, um ângulo continua o outro. Dois ângulos são denominados consecutivos. Bom anotar esse daqui, tá? No caderno de vocês. Quando possuem um de seus lados em comum. Quando um dos lados é comum aos ângulos, são ângulos consecutivos. Note que na figura analisada anteriormente, existem outros pares de ângulos consecutivos. Claro que temos. Então vamos lá. O ângulo EAF e EAG têm em comum o vértice A. E o lado AE. Lado AE e o lado... Opa, perdão, olha só. O ângulo EAF, o ângulo EAF e o ângulo EAG. Olha, estou falando desse ângulo todo aqui, ó, que junta o verde com o azul, tá? Então, eles têm em comum o vértice A e o lado AE, o ângulo verdinho e esse outro que pega os dois juntos. Então, eles têm um lado em comum, que é o ângulo AE, beleza? Vamos para esse outro aqui. Os ângulos FAG, é sempre bom marcar, ó, FAG, o azulzinho, EAG, EAG, vai pegar o verde com o azul. Então pegou os dois, é toda a abertura que eu tenho aqui, do G até o E, olha lá, do G até o E. Tem um lado, tem em comum o vértice A, lógico, mesmo vértice, mesma origem, e o lado, qual que está em comum a eles? Esse de baixo, o AG. Então, pares de ângulos consecutivos. Vamos para esse aqui, os ângulos DOE e EOF
São ângulos consecutivos, um continua o outro. Tranquilo. O ângulo GOH e HOI são consecutivos também. Um continuou o outro. Ó. Veio aqui e continua lá. O ângulo sempre marcado com este pequeno arco que ali está. Então, atenção. Olha o que vai acontecer aqui. Atenção, olha o que acontece. Tenho este ângulo e este. O que está acontecendo aí? O ângulo JOL e MON não, está em vermelho. Letra caixa alta aqui, ó, não são consecutivos, porque apesar de terem em comum o vértice O, é o mesmo vértice, eles não têm nenhum lado em comum. Nenhum lado deles é em comum. Então, não são ângulos consecutivos. Ângulos adjacentes. Dos pares de ângulos consecutivos, apenas alguns são adjacentes. Então, nós temos ângulos consecutivos e nem sempre todos os ângulos consecutivos são adjacentes. Apenas alguns desses consecutivos eu posso dizer que são adjacentes. Então, vejam só, dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados de adjacentes. Vamos para a explicação para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui os ângulos AOB, esse aqui de cima, e BOC, esse aqui de baixo, são adjacentes. Adjacente, pessoal, é quando um está do ladinho do outro. Aí eles são ângulos adjacentes. Os consecutivos, um podia estar dentro do outro. Aí são ângulos consecutivos. Os adjacentes, um não pode estar dentro do outro, tem que ficar um ao lado do outro sempre. Essa é a diferença do consecutivo e do adjacente. Beleza? Qualquer coisa, volta o vídeo e escuta de novo. Os ângulos DOE e EOF, então DOE é esse, EOF é esse aqui, são adjacentes, um do ladinho do outro. E um não está dentro do outro. Se um estivesse dentro do outro, eu podia dizer que eram ângulos consecutivos. Nesse caso, um do lado, eles têm em comum o E, esse semirreta E, então ângulos adjacentes. Vamos para esse. Os ângulos GOH, GOIH e GOI não são adjacentes. Eles são consecutivos, porque um está dentro do outro, mas não são adjacentes. Adjacentes um tem que estar dentro do outro. Um ângulo não pode estar dentro de outro ângulo. Então, por isso, eles não são adjacentes. E ainda diz, pois possuem pontos internos comuns. Pontos internos comuns está dizendo que um ângulo está dentro de um outro ângulo. Não por completo, mas basta estar dentro, deixa de ser adjacente. Ângulos congruentes. Congruente na geometria, ele é sinônimo de igual. Quando falar congruente, lembre, é igual. Os ângulos POQ e RST, ilustrados a seguir, têm a mesma medida. Então vejam só, esses dois ângulos têm a mesma medida, têm a mesma abertura. Então, eles têm aberturas iguais, o POQ e o RST. Então, isto aqui, qual que é o símbolo que a gente usa? Sinalzinho de igual, em cima do sinal de igual, você coloca aquele símbolo do tio lá do português. Isso significa congruente. Então, quer dizer que este ângulo e este ângulo têm a mesma abertura, são ângulos praticamente iguais, ângulos congruentes. Ângulos congruentes são aqueles que possuem medidas iguais. Medidas iguais, ângulos congruentes. Ângulos suplementares. Os ângulos serão suplementares quando a soma de suas medidas é 180 graus. Se quiserem fazer um esqueminha de anotação, vocês podem escrever isso aqui no caderno ou só escrever assim, ó. Ou também escrever assim, suplementar igual 180 graus. Beleza? Soma as medidas e tem que dar 180 graus. Então vejam só. Vamos para essa ilustração. Tem aqui um ângulo de 45. Se eu fizer o ângulo todo, ele vai ser raso, ângulo raso de 180 graus. Então, observe que a soma das medidas dos ângulos AOB e BOC é 180 graus, ângulo raso.
Então, o ângulo BOC, esse aqui, que não tem a marcação dele, só pode ser quanto? 135, porque 45 mais 135 dá 180. Então, esse 135 aqui, ele é o suplementar do 45. Esse que são aquele ângulo que a gente viu aqui, suplementares. Então, qual que é o ângulo suplementar de 45? Quanto que falta para chegar no 180 se eu já tenho 45? 135. Então, vamos lá, de cabeça. Quanto que é o suplementar de 100? 80. 100 mais 80, 180. Suplementar é o quanto falta para chegar no 180. Próximo, ângulos complementares. Tem bastante a ver com os suplementares. Enquanto que os suplementares é o quanto falta para 180, os complementares é o quanto falta para 90. Então, quando eu somo dois ângulos, e a soma deles vai dar 90 graus. Somei ângulos e a soma deu 90 graus, eu digo que eles são complementares. Se quiser fazer um esqueminha, escreve complementares 90 graus, suplementares 180, complementares 90 graus. Então vamos lá. Olha o ângulo de 90 graus aqui em cima, ângulo reto lá, o quadradinho com ponto. Então aqui eu tenho o quadradinho com ponto, tem 90 graus. Se eu já tenho 30, qual que é o complementar dele? Quanto que falta para 90 se eu já tenho 30? Falta 60. Observe que a soma das medidas dos ângulos AOC, que é o 30, e COB, que é 90. Então o ângulo BOC, este aqui de cima, 60 graus. Mede 60, porque 30 mais 60, 90 graus. Qual que é o complementar de 30? 60. Espero que tenham compreendido, pessoal. Calcule o complemento dos ângulos indicados nesses itens. Qual será o complementar de 60? Isso é fácil. Quanto que falta para 90? Complementar quanto falta para 90, tá? Então, somando 90. 90 menos 60, 30. Então, complementar de 60 é 30. É o quanto que falta para 90. Se eu tenho 60, falta 30. Esse é o complementar de 60. Agora aqui já é da aula anterior, que nós estávamos estudando lá adição, subtração, multiplicação e divisão dos ângulos quando eu tenho minutos e segundos. Então vejam só. Se eu quero saber o complemento, vou fazer 90 menos 65 graus, 45 minutos e 20 segundos. 0 menos 20 não vai dar, vou ter que emprestar. Então vamos ter que fazer empréstimos. Eu tenho que emprestar 1 do 90 para se transformar 60, 1 do 60 para se transformar 60. Aqui vira 49. Como que vai ficar? Tirei 1 daqui, virou 60. Tirei 1 do 60, aqui virou 59. E aí eu faço cálculo. 60 menos 20, 40. 49 menos 40, 59 menos 43, 16. E por fim, 89 menos 65, 24. Então, qual que é o ângulo complementar de 65 graus, 43 minutos e 20 segundos? 24 graus, 16 minutos e 40 segundos. Indique o complemento do ângulo representado no transferidor. Complemento, quanto que falta para 90? Qual ângulo que eu tenho? 10, 20, 30, 40, 50, 65. Quanto que falta para o 90? Se eu tenho 65, quanto falta para o 90? 25. Então, complementar, 25. Determine o valor da metade do complemento de 36. Primeiro a gente vai encontrar o complemento de 36. Então, quanto que falta para 90? 54. 90 menos 36, 54. Se ele quer a metade do complemento, metade de 54, 27. Ok, pessoal? Então, lá, 27.
Calcule o valor de 2/5 do suplemento de 55 graus. Opa, não é complemento. Complemento é o quanto que faltava para o 90. Suplemento é o quanto falta para o 180. E eu ainda quero lá uma fraçãozinha, 2/5 das nossas aulas anteriores, hein? Lembrar a fração, quanto que era 2/5. Primeiro, encontro o suplemento de 55. 180 menos 55, 125. Agora a gente vai determinar o 2/5 do 125. Como que eu faço? 125 dividido por 5 vezes 2. 125 dividido por 5, 25. 25 vezes 2, 50. Portanto, qual vai ser o suplemento de... Ou melhor, calcular 2/5 do suplemento de 55? 50 graus. Ok, pessoal? Mais uma. Determine a soma do complemento com o suplemento do ângulo de 70 graus. Então, vamos ter que calcular o complemento, quanto que falta para 90, e o suplemento, aquilo, quanto falta para 180 graus. Então, vamos lá. Complemento. Complemento, 180 menos 70, 20 graus. Complemento é o quanto falta para 90. Suplemento, quanto falta para 180. Se eu já tenho 70, falta 110. Então, faltam 110 graus. Agora, a soma do complemento e do suplemento dos 70 graus. Eu somo aqui o 20 mais o 110. 20 mais 110, 130 graus. Ok, pessoal? Compreenderam? Qualquer coisa, dá uma lidinha de novo e reassiste ao vídeo. Beleza? Assim vocês conseguem aprender melhor aí e tirar as suas dúvidas. Pessoal, importante fazer as atividades, treinar as atividades para que vocês sanem suas dúvidas e consigam aprender sempre mais. Praticando matemática ajuda a compreensão. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.